Fala galera, tudo bem? Nós estamos em mais uma edição do Tete a Tete Podcast, só que hoje especial, Léo Xavier. Sexta-feira da Paixão e nós do Tete a Tete Podcast estamos trazendo uma novidade, um novo projeto para você que é telespectador. Uma reportagem especial que vai contar, como que a celebração da Páscoa aconteceu aqui em nossa cidade e o que isso significa para a comunidade católica e protestante. Pois é, e nós estivemos aqui na Igreja Matriz em Mutuípe para acompanhar de perto todo o processo de celebração. Uma celebração histórica e que marca a vida de muita gente. Vem com a gente conferir agora no nosso Tete a Tete como que essa celebração marca a vida das pessoas mesmo depois de 2000 anos. Existe algo de especial nesta sexta-feira. Uma data que evoca sentimentos profundos, memórias ancestrais, uma conexão com algo que nos transcende. É a Sexta-feira da Paixão, um dia que representa a essência do cristianismo, o amor sacrificial. A Páscoa é uma das festividades mais importantes do calendário cristão. E o Brasil, por ser um país de origem, podemos dizer assim, judaica cristã, ela tem seu lugar muito especial dentre tantas outras programações da igreja. E a Páscoa, ela tem sua origem no judaísmo, porém, alguns estudiosos falam que antes do Êxodo, que é o que marca o início da Páscoa, já havia, por parte de pessoas outras, inclusive pagãs, também a comemoração da Páscoa. Não por causa da libertação, conforme narra o livro do Êxodo, mas eles faziam a Páscoa como um banquete, uma grande refeição para poderem agradecer pela colheita. No tempo da colheita, reuniam as famílias, os amigos, para poderem comemorar a Páscoa. Depois que Deus interveio na história do povo de Israel, como nós conhecemos através do livro do Êxodo, a Páscoa ela ganhou de certa forma um outro sentido, que foi justamente a libertação do povo que estava oprimido lá no Egito, e que Deus, através de Moisés, guiou, conduziu este povo à terra prometida, à terra de Canaã, a terra tida como aquela que corre leite e mel. Haviam quase 2 milhões de judeus que estavam vivendo escravos de Faraó no Egito, e Deus mandou as pragas como punição para que seu povo hebreu fosse liberado. A resistência de Faraó foi muito grande e as pragas começaram então a chegar no seu reinado. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Por conta disso, Deus instituiu que todo hebreu colocasse um escarlate ou uma marca de sangue sobre o umbral da casa. Quando o anjo da destruição matava os primogênitos, aonde houvesse a marca do sangue ou da escarlate, que era o fio, aquela casa não era punido com a morte do primogênito. Razão pela qual dá origem ao nome Páscoa, que quer dizer Pachá, passar por cima. A destruição não entrava naquela casa onde tinha aquele sinal. A partir daí nasce a chamada Páscoa hebreia. Reunia as famílias pequenas entre 2 famílias, colocava sobre a mesa ervas amargas, colocava o pão, que era o pão asmo, e um carneiro assado. A partir do Mar Vermelho, todos os anos as famílias judias comemora agora não a Páscoa hebreia, mas a Páscoa judaica, e se torna lei. Isso passou por centenas de anos. E a partir de Jesus Cristo, evidentemente, a Páscoa ela foi ressignificada. Não mais cordeiros, não mais animais sacrificados, mas o próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio estar conosco, caminhar conosco, ele se fez vítima, ele se fez sacrifício, ele se imolou enquanto
cordeiro, e assim a Páscoa ganha um novo sentido, a Páscoa é ressignificada para todos e principalmente para os cristãos. Quando nós falamos que a Semana Santa, a quarta-feira de cinza, a sexta-feira da paixão, estamos reportando aquela semana crucial onde ele enfrentou a cruz. A igreja recomenda, e nós fazemos isto na celebração da sexta-feira de cinzas, que os cristãos católicos possam intensificar as orações, isso a partir do Evangelho de Mateus, inclusive. A caridade, que é a esmola, está presente esse termo lá no Evangelho, e o jejum. Então, entre outras formas, estes são os 3 exercícios que a igreja nos propõe a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho, para que durante os 40 dias e na Semana Santa também possamos viver melhor esse tempo. Eu acho que a questão mais importante é entender o significado disso. O mundo está turbulento a cada ano que se passa. Mais pessoas ansiosas, mais pessoas depressivas, mais pessoas desistindo da própria vida. Cada dia que passa nós estamos vivendo dias estranhos. Mas quando a sociedade parar um pouco para dar atenção a esse sacrifício, a essa Páscoa chamada Cristo, as nossas vidas irão mudar. Se nós percebermos, a civilização está mudando. Na década de 40 e 60, a gente via famílias de peso congregando em suas comunidades, indo comemorar a Páscoa. Era a mãe que sentava com o filho, dizia para o filho, assim como o povo hebreu, o que é a Páscoa, o que é o significado, qual o valor que isso tem, e as famílias viviam melhor. As pessoas tinham mais temor, as pessoas tinham mais fé. Há uns 20 anos atrás, não vamos muito longe, havia muito mais respeito da parte das pessoas em relação à Semana Santa e principalmente a sexta-feira, que é o dia da paixão e morte de nosso Senhor. Eu fui educado, eu fui criado em uma família que, por exemplo, durante a Semana Santa inteira ninguém comia carne, as orações elas se intensificavam. Na sexta-feira, por exemplo, o jejum durante praticamente todo o dia, e a gente tinha o dever de visitar os avós, os padrinhos. A gente chegava lá, a gente se ajoelhava, dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, bença o meu padrinho, bença a minha madrinha, bença meu avô, bença minha avó. Primeiramente em casa, ao levantar, fazia isso em relação aos pais. Então, assim, hoje continua impactando, tem muita gente, graças a Deus, continua levando a sério a Semana Santa, fazendo memória desse momento tão importante na vida do povo, na história, mas infelizmente não tanto quanto hoje. Eu sinto, Léo, que uma parcela da população, ela tem assim, de certa forma, vivido, mesmo sendo pessoas batizadas, mas sem a consciência do que elas são e vivem como pagãos. Então é importante e muito necessário que a gente se volte para essa mensagem. Páscoa, Semana Santa, as pessoas refletem mais a vida. As famílias estão mais unidas. Aproveita o feriado para o filho visitar a mãe, para o neto visitar o avô. E é nesse momento que tem a mesa farta, que pode ter o vinho, que pode ter o bolo, que pode ter muitas coisas, mas o principal não pode faltar. É o momento das famílias dar as mãos, fazer a oração do Pai Nosso e falar um pouco sobre o que é Páscoa de fato. Foi a semana que Jesus enfrentou o Calvário, a condenação injustamente, mas no primeiro dia da semana, ele ressuscitou, demonstrando que a nossa Páscoa continua viva e a nossa Páscoa é Cristo. A gente que acompanha, a gente que escuta, a gente que conversa com as pessoas, a gente que é sempre procurado para um aconselhamento, uma direção espiritual e até mesmo uma confissão, a gente tem constatado que as pessoas estão emocionalmente mais fragilizadas, as pessoas estão mais deprimidas. A gente constata que realmente muita gente mesmo, sofreu muito e continua de alguma forma sofrendo, tem ainda aí os resquícios,
desta pandemia. Então, e também por outro lado, a crise financeira que é mundial, tantos outros impactos, como a gente pode colocar também essas tragédias naturais que têm acontecido em quase todo o Brasil, aconteceu aqui na Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, agora no Acre e outros lugares. Tudo isso tem mexido muito com o emocional das pessoas, tem abalado muito as pessoas, o psicológico das pessoas. Contudo, a mensagem da cruz é uma mensagem profundamente marcada por este sentimento de esperança, porque a cruz não foi o fim. A cruz aparentemente uma derrota, mas que culminou na vitória de Cristo, na vitória da vida sobre a morte. Então eu tenho esperança, creio firmemente de que quando a gente alimenta de fato uma fé viva, uma fé verdadeira, a gente encontra forças suficientes para a gente poder lidar com as dificuldades, com as tribulações, com as aflições, porque a fé, de fato, como diz a Sagrada Escritura, ela é capaz de nos fazer transportar, remover montanhas. A Semana Santa, a quarta-feira de cinza, a sexta-feira da paixão, dentre tantos títulos que se dão, ela tem importância significativa porque ela é histórica. Desde a primeira Páscoa lá judaica, mês de Nissan e Abide, coincide com o nosso calendário. O que é que eu devo fazer? Fazer dessa semana uma semana especial. Para mim, essa semana é uma semana de mais reflexão. É uma semana que esse feriado de atenção, que une as famílias, que traz mais perto os amigos, que se aproxima o vizinho do outro. É a semana que tem um valor não só histórico, mas eu vou aproveitar do valor histórico para fazer reflexão. Foi alguém que morreu, foi alguém que deu a vida, foi alguém que sofreu minhas dores, foi alguém que levou meus pecados, foi alguém que substituiu a minha morte. Eu devo fazer dessa semana não só o feriado, não só rituais, mas traz para mim um peso de consciência e um alívio também de consciência, que ao mesmo tempo de dor, de uma semana dolorosa, o nosso Cristo, o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, se deu por nós, ressuscitou. Então, para mim, tem um valor muito significativo. Afinal, Páscoa é renascer, Páscoa é esperança, Páscoa traduz perdão, Páscoa traduz amor. E é esse amor que nossas casas precisam, que nossa família precisa, que o nosso lar é tão carente. A Sexta-feira da Paixão, a nível pessoal, para mim, ele é um dia marcante, mas muito mais do que uma tradição que os católicos cumprem. Eu acredito que nós estamos, a partir do dom da fé, atualizando o dia importante da entrega de Jesus na cruz. Então, a nível pessoal, me traz muitas memórias. Eu acho que a fé também nos leva a esse lugar da memória, porque a Sexta-feira Santa sempre foi um lugar onde a minha família se utilizou para me educar na fé. E eu lembro muito da minha avó, que tornou essa data um lugar marcante, e por isso não é a data sozinha, mas é a preparação de 40 dias da Quaresma, é também o Tríduo Pascal, e é também todos os costumes culturais que nós acumulamos para viver este dia. Eu acho que hoje a gente já pensa de outras formas, mas eu sou de um tempo em que as pessoas não ligavam o som, que as pessoas tinham respeito e vivenciavam esse luto pela morte de Cristo de uma forma mais intensa, mais real. Por isso era também um dia de muita consternação, das pessoas estarem mais voltadas para dentro de si. E isso até hoje, a nível pessoal, me ajuda a tornar cada Sexta-feira Santa esse momento de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz como algo que me alcança pessoalmente. Mostrei tudo às claras. Se querem saber dos meus ensinamentos, pergunte a quem me ouviu. Ouvindo isso, um dos guardas deu-lhe uma bofetada e disse: É assim que vos fala com o sumo sacerdote?
Que acusações vocês trazem contra esse homem? Encarreguem vocês mesmos de julgá-lo. Não temos autoridade para condenar ninguém à morte. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes. Então tu é rei. O meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue a nenhuma autoridade dos judeus. Eu não encontro motivo algum para a condenação deste homem. Traidor, mentiroso, falso rei! Salve Jesus! Salve Jesus! Salve Jesus! Então tu és o rei? Eu nasci para dar testemunho da verdade. E aquele que está com a verdade, ouve a minha voz. Entretanto, há um costume entre vocês, que na Páscoa eu liberte. Vocês querem que eu liberte o rei dos judeus, o que o chamam de Messias? Ele não, Barrabás! Mas que não vê que eu tenho autoridade de mandar crucificar e libertá-lo? Tu não tem autoridade nenhuma sobre mim, se não fosse lhe concedida por Deus. Aquele que me entregou tem pecado maior. Se libertastes esse homem, não é amigo de César. Todo aquilo que pretende ser rei é contra César. Marido, não temos acusação alguma contra esse homem. Daqui eu lavo minhas mãos e me inocento do sangue deste homem, o rei dos judeus. Nós e nossos filhos somos responsáveis pelo sangue dele. Carrega. Oh, meu Deus! Salve agora o rei dos judeus. Salvem o rei dos judeus. Então os guardas rasgaram as vestes de Jesus e o chicotearam, e colocando-lhe uma coroa de espinhos, caçoavam dele. Salve agora o rei dos judeus. Salve agora, rei dos judeus. Salve rei dos judeus. Após isso, os guardas cuspiram em Jesus e colocaram-lhe uma coroa nas suas costas. E colocaram-lhe uma cruz em suas costas. Anda rápido! Oh, ajuda ele! Rápido! Rápido! Ajuda ele! Ajuda ele! Ajuda ele! Rápido! Jesus não, ajuda ele! Jesus não! Jesus não! Ajuda ele! Ajuda ele! Salvação
Rápido! Rápido! Bora! Seguia-lhe uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Meu Jesus, o que fizeram com o Senhor? O Senhor não merecia isso. Levanta-te! Meu Jesus. Vamos! Levanta! Bora! Rápido! Ajuda ele. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos filhos de vocês. Rápido! Vamos! Ele, oi! Nosso rei, salve ele, oi! Bate mais! Vamos! Bora, Nazareno! Vamos! Salva Jesus! Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram a cruz aos seus ombros, para que carregasse atrás de Jesus. Salve o rei de vocês agora! Salve! Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Agora! Salve o rei dos judeus! Meu filho! Meu filho! Crucificam! Nosso rei gostou! Mentiroso! Libertem ele! Ele não é o Vamos! rei! Rápido! Libertem
nele! Ande mais! Jesus! Ajuda ele! Vamos! Rápido! Libertem ele! Rápido! Vamos! Não, vai lá. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, enquanto os guardas pregavam Jesus na cruz, rindo e caçoando dele. Tu não és o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo agora! Salva-te a ti mesmo agora, vai! Se és o Filho de Deus, salve a ti mesmo agora. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Meu Deus, por que me abandonaste? Dela, o discípulo que ele amava, disse a Maria: Mulher, eis aí o teu filho. Senhor, lembre-se de mim no paraíso. Em verdade eu digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deu um forte grito e expirou. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Meu filho, o que fizeram com você? Anunciou o evangelho da vida, cuidou de todos e da criação, serviu, não dominou, mostrou um caminho para um novo modo de viver, sem exclusões, de profundo respeito.